Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês a review desse smartwatch que a Samsung me mandou, que é o Galaxy Watch 6 versão Classic 43mm LTE. Hoje nós vamos falar tudo sobre o que essa versão tem a oferecer, então se você quer saber um pouquinho mais, fica aí. Se você quer comprar um Watch 6 Classic ou qualquer outro produto, tem medo de comprar na internet, chegar um tijolo na sua casa ao invés do produto? Aqui na descrição eu sempre deixo o link das lojas parceiras do canal. Lá você já sabe, você compra com condições especiais e com a certeza de que o produto vai chegar na sua casa. Muito bem, vamos fazer um overview aqui então no Watch 6 Classic. Ele vem aqui, né, basicamente com essa pulseira que parece muito um couro sintético, tá? Eu particularmente achei que essa pulseira com essa costura branca encarde muito fácil. Eu recebi esse produto já aberto, já usado por outras pessoas que testaram, e ele já estava meio encardido, então eu particularmente não achei assim uma solução que tem um aspecto premium, achei uma solução com um aspecto relativamente simples. Mesmo assim, a gente tem aqui um relógio muito bonito. Falando rapidamente aqui da parte de trás, é onde a gente tem todos os sensores de batimento, também onde a gente tem ali o lugar para fazer o carregamento. Olha só, passei o dedo aqui, já até ligou o sensor, e a gente tem esse botãozinho, né, para colocar e tirar a pulseira de forma mais fácil. Lembrando que esse relógio aqui é compatível com pulseiras de 20mm e não 22mm, como a gente está acostumado a ver em outros modelos. Acho que o ponto principal aqui de falar de design é que a gente tem uma caixa de aço inox, tá? A coroa é rotativa, esse é justamente um dos diferenciais, né, do modelo Classic, ó, é você ter a coroa aqui com fácil rotação e fácil ajuste, e que, claro, facilita muito no dia a dia para você ficar circulando aí entre as notificações, aplicativos e tudo mais. Aliás, essa coroa dá muita diferença no uso, tá? O fato de você ter uma possibilidade de navegar de forma tátil sem ter que usar a tela é muito bom. Além disso, outro detalhe que aí é um negócio bem legal aqui, tá? É que esse relógio tem o vidro de cristal de safira, que é um negócio bem legal e ajuda bastante a evitar riscos. Falando ainda sobre a pulseira, um ponto que eu queria trazer para vocês é que eu achei essa pulseira bastante curta, tá? Colocando no meu punho, que não é um punho muito grande, tá? Olha só, para eu ficar confortável, eu fiquei praticamente só com isso aqui de pulseira sobrando. E aí quando eu encaixei nessas duas fivelinhas, olha só como ficou bem curto. As fivelinhas várias vezes acabaram escapando, e no geral um ponto que eu particularmente me incomoda um pouquinho do Galaxy Watch é justamente o fato da pulseira não conseguir fazer uma curva muito boa aqui logo após encaixar o relógio. Isso faz com que a pulseira fique com duas abas bem largas, tá? Que não precisaria ter, tendo um aspecto de relógio maior do que ele é no final das contas. Mas ele é um relógio confortável, relativamente leve e que não incomoda para usar no dia a dia. Outro ponto que eu queria chamar para vocês que eu achei esquisito é justamente isso aqui. Olha só, por conta da coroa giratória, a tela fica bem mais rebaixada. Eu não sei se está dando para ver aí, mas eu diria que 1,5 mm a 2 mm, né, mais baixa do que aqui a parte da coroa. Isso, além de obviamente me atrapalhar um pouquinho para usar, tá, a tela na hora de usar o touch, eu achei um pouco esquisito. Eu não sei se é porque eu estou acostumado a usar um relógio que é plano, mas eu achei um pouquinho esquisito, um aspecto de que a tela tá lá no fundo. Sei lá, não gostei muito não. Lembrando que essa aqui é a versão 43mm, além disso a Samsung também traz uma versão de 47mm, que é um pouquinho maior. Esse modelo aqui tem 10,9mm de espessura, que eu achei bem justo, tá? No final das contas, e pesa 52 gramas. Será que pesa mesmo? Olha só, com a nossa balancinha aqui em mãos, colocando o relógio aqui, olha só, ele está pesando 76 gramas, isso provavelmente porque na medição da Samsung não está levando em conta a pulseira. Com pulseira e tudo mais, 78 gramas é o peso desse relógio, que eu ainda julgo bem levinho para usar no dia a dia, tá?
Um ponto legal aqui também é que a Samsung diz que ele tem certificação IP68 de resistência à água e à poeira. Se você não sabe o que é essa certificação, eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu falo em detalhes sobre isso. É basicamente as certificações máximas que ele poderia ter aí de água e poeira. E além disso, ele também é certificado com 5 atm de resistência à água. Isso quer dizer que, teoricamente, você pode afundar o relógio até 50 metros sem a preocupação de entrar água nele. Muito bem, fazendo um overview rápido aqui sobre as funcionalidades que a gente tem no relógio. Basicamente, essa é a tela inicial. Se a gente puxar para baixo, a gente vai ter acesso a algumas informações rápidas do relógio, tá? Então, modo não perturbe, tela sempre ligada, Wi-Fi, volume, economia de bateria e etc. Se a gente puxar de baixo para cima, a gente vai ter acesso aos aplicativos. Puxando aqui da esquerda para a direita, a gente vai ter notificações. Isso funciona também se a gente girar a coroa no sentido anti-horário. Se a gente passar da direita para a esquerda, a gente vai ter acesso aos cartões, né, que são configuráveis, você pode adicionar, retirar, etc. O mesmo acontece se você girar, olha só, no sentido horário, você também vai ter acesso a isso. O botão aqui que tem esse círculo em vermelho basicamente é o botão Home, então qualquer coisa que você estiver usando aqui, ele vai voltar para a tela inicial, e o de baixo é o botão Voltar, para ele voltar para a tela anterior. Se você clicar e segurar no botão de baixo, você abre a Samsung Wallet. Se você clicar e segurar o botão de cima, você vai acessar o assistente de voz, que aqui no caso é a Bixby. Se você der um duplo clique no botão de cima, ele também vai abrir a Bixby para receber comandos. Eu não ativei ela, eu não uso, tá? E se você der um duplo clique no botão de baixo, aqui ele não está fazendo nada, mas você pode, através do aplicativo, configurar para ele fazer. Falando um pouquinho sobre o sistema, aqui a gente usa um Wear OS, tá? Se a gente puxar aqui para baixo, a gente tem acesso aos aplicativos, a gente pode acessar também girando a coroa. Qual a parte legal da gente usar o Wear OS? Basicamente é um Android versão relógio, tá? É isso aí. E aqui a gente pode instalar os aplicativos direto da Play Store. Olha só, você tem a Play Store aqui no relógio e você pode pesquisar aplicativos e tudo mais. Isso faz com que a gente possa acessar aplicativos diversos, como inclusive o WhatsApp. Esse aplicativo do WhatsApp é bem legal porque através dele você consegue não só ler mensagens e ouvir áudios, como você também consegue digitar mensagens e enviar áudios através do microfone do próprio relógio. No geral fica um combo bem legal, porque não é só recebe a notificação e lê, você pode de fato interagir. E pelo fato de esse relógio ser LTE, você pode colocar um plano de internet e de chamadas aqui, como se fosse um eSIM para você ter no seu celular, mas no relógio. Isso quer dizer que se você estiver no meio da praia, sem celular, só com relógio, você ainda mantém a conexão de 4G no relógio, você pode receber e fazer chamadas através do relógio e você pode enviar mensagens no WhatsApp, em qualquer outro aplicativo que você tem aqui, sem estar com o celular perto. Obviamente você precisa ter um plano que vai dar suporte a isso, né, para você ter isso no seu relógio. Mas eu confesso que eu já usei um relógio LTE e acaba ficando bem prático. Eu não usava muito porque eu sempre estava com o meu celular, mas se você faz corrida na praia, na rua, não quer levar celular, quer continuar ouvindo sua música e tudo mais, o fato dele ser LTE é bem positivo. O único ponto negativo da tecnologia LTE que é importante a gente falar é que isso aqui bebe uma bateria danada, tá? Então, no final, a bateria acaba durando menos pelo fato dele ser LTE e estar conectado o tempo inteiro na rede de telefonia. Mas vamos falar aqui da tela, então. Aqui a gente tem uma tela de 1.3 polegadas Super AMOLED. Ela tem aqui a resolução de 432 por 432, obviamente você tem uma infinidade de watch faces aqui para você escolher, né? Eu deixei aqui numa padrão, mas você pode colocar uma mais clara, por exemplo, você pode inclusive configurar muitas delas, colocar coisas adicionais aqui e tudo mais. Eu confesso que apesar de ser um relógio 43mm e ele ter a tela 15% maior do que da geração anterior,
Eu senti que a tela é um pouquinho pequenininha, tá? Eu preferiria que ele tivesse uma tela maior. Eu acho que a gente tem bordas muito grandes para uma tela pequenininha. Acho que a tela poderia estar um pouquinho melhor aproveitada aqui no chassi do relógio. Além disso, o que faz esse relógio rodar é um processador Exynos, isso mesmo. Aqui a gente vai ter um Exynos W930, ele é um processador dual core de 1.4 GHz de clock. Além disso, ele vai trabalhar em conjunto com 16 GB de armazenamento para você colocar vários aplicativos aí que você quiser e ainda 2 GB de memória RAM. No geral, é mais do que suficiente para você ter uma experiência fluida, navegar entre aplicativos sem o relógio ficar dando aquela engasgada. Eu achei bem suficiente aqui para um uso de relógio, tá? Outro ponto legal é que a gente tem microfone e tem alto-falante. O microfone fica aqui escondidinho, provavelmente não vai dar nem para ver, e o falante também, ele fica aqui nessa lateral. O alto-falante é legal, tá? Dá para você ouvir o que você precisa ouvir. Se o ambiente está muito barulhento, fica ruim, mas você consegue sem problema nenhum fazer chamada através do relógio, mandar áudio, ouvir áudio e tudo mais. Mesmo assim, ele poderia ter o áudio um pouquinho mais alto, não seria ruim. Falando sobre algumas funcionalidades extras aqui no caso do Watch 6. Aqui a gente vai ter GPS, então isso é muito bom, por quê? Porque você pode não só fazer corridas e tudo mais usando o GPS do próprio relógio, como você ainda vai ter acesso ao aplicativo Google Maps aqui. Então você consegue de fato abrir um mapa no seu relógio e você pode navegar nesse mapa através da tela do relógio. Além disso, a gente tem aqui o Samsung Wallet, isso é muito legal porque você pode usar o seu relógio inclusive para fazer pagamentos, e se você tem o LTE cadastrado aqui, você não precisa nem do celular para fazer seus pagamentos, você já recebe as notificações e tudo mais. Além disso, se você gosta de praticar exercício ou usa o relógio para isso, aqui você vai ter também uma solução bem legal. Ele é bem completo no que diz respeito a monitoramento de exercício e tudo mais. A gente tem o Samsung Health, que é o aplicativo que a gente pode usar ali para monitorar tudo que a gente está fazendo e tudo mais. Ele tem detecção automática de exercício e a gente tem mais de 70 modos de exercícios pré-configurados. Eu achei uma análise bem profunda no final das contas, tá? E ele, equipado com todos os outros sensores, ele oferece uma experiência bem legal. Aqui a gente vai ter monitor de pressão arterial, a gente vai ter monitor, obviamente, de frequência cardíaca, SpO2, para ver a oxigenação do sangue, a gente consegue fazer um ECG, a gente consegue monitorar o sono, tem bioimpedância para você ver como que está sendo aí, a composição corporal, se você está evoluindo ou não. Eu já nem lembro se eu falei, mas tem sensor de temperatura para você ver a temperatura da pele, e uma coisa bem legal que ele tem é sensor de queda. Então imagina, você é um idoso ali, tá andando em casa, cai. Ou uma pessoa qualquer passou mal e caiu. Ele detecta que você caiu e ele faz inclusive uma chamada de emergência, envia localização, enfim, tudo mais. Eu já até falei em alguns vídeos lá nas outras redes sociais, de histórias de que esse sensor, não só nos dispositivos Samsung, mas nos Apple também, salvou vidas, tá? Por quê? Porque várias vezes pessoas caíram, se machucaram, não conseguiam levantar ou ficaram inconscientes, e justamente essa funcionalidade salvou a pessoa, mandou localização e tudo mais. Então é uma função legal, assim, para você ter pensando em segurança. Mas mesmo assim, de maneira geral, ele é bem completo no que diz respeito ao monitoramento de exercício. Eu acho que a Samsung realmente investiu bastante nisso. E ele não só vai te dar uma experiência superficial, caso você queira, como também uma experiência ali um pouco mais aprofundada, com mais informações, com monitoramento contínuo de uso, de frequência cardíaca, de SpO2 e tudo mais, para você poder de fato verificar como está a sua evolução, e não só isso, também como está a sua saúde. Lembrando que isso aqui não é um dispositivo de saúde, ele traz isso apenas para facilitar a sua vida, mas teoricamente você não deveria usar esse aparelho aqui como um monitor de saúde de fato. Vamos entrar agora num ponto que eu acho muito polêmico, porque eu particularmente acho muito ruim, tá? Bateria. Aqui nesse modelo de 43mm a gente vai ter uma bateria de 300 mAh. Na versão de 47 a gente tem uma bateria maior.
A Samsung diz que essa bateria dura até 40 horas. Eu não sei como eles chegaram nesse número, tá? Porque para mim não durou. Durou, na verdade, perto de metade disso. A título de comparação, eu começava meu dia às 8 da manhã, com o relógio 100% carregado, ia até 8, 9 horas da noite, desligava o relógio, no dia seguinte começava a usar e antes da hora do almoço já tinha acabado a bateria. Na verdade não acabado, mas ele já avisava que estava no modo de economia de energia. Eu considero esse desempenho de bateria muito ruim, principalmente se a gente está falando de um relógio desse preço e que já é a sexta versão. Né? A gente tem outros dispositivos no mercado que a bateria dura facilmente uma semana ou mais. E aqui você ter que carregar todo dia um relógio dessa faixa de preço, eu acho realmente muito ruim. Eu não sei se o problema é falta de otimização de sistema, se a bateria é pequena, mas não acho que seja esse o caso. Mas é fato que a Samsung precisa começar a trabalhar isso, porque não dá para a gente ter um relógio que a gente precise carregar todos os dias. Eu esqueci de carregar ele várias vezes, porque o meu relógio de uso pessoal dura muito mais que isso, e várias vezes eu fiquei na mão tendo que deixar o relógio carregar no meio do dia enquanto eu deveria estar usando ele. Então, se esse é um ponto importante para você, vale ficar atento, porque aqui de fato provavelmente você não vai conseguir mais de um dia de bateria. E se você usar ele intensamente, talvez ele acabe a bateria até ao longo do dia, que é algo bem ruim. Mesmo assim, a Samsung fala que com meia hora de carga você consegue 45% da bateria e aí teoricamente você conseguiria acabar seu dia, mas mesmo assim ainda acho ruim ter que carregar toda hora. Eu carreguei esse relógio de 0 a 100% com o carregador que vem na caixa, tá? E eu demorei 1 hora e 19 minutos para carregar de 0 até 100%. Lembrando que o carregador que vem na caixa é de 15 watts e ele ainda tem suporte a um carregamento mais rápido, mas o carregador não vem na caixa. O ponto legal é que o carregador incluído é USB-C e o cabinho com o sensor também magnético para carregar por indução também é USB-C, então você pode só trocar a tomadinha e já colocar uma tomadinha mais potente para carregar mais rápido o seu relógio. Muito bem, vindo aqui para o cantinho para a gente dar uma olhada no aplicativo do Galaxy Watch. É o aplicativo Galaxy Wearable, o mesmo que você usa tanto para o relógio quanto para fone, etc, tudo que é da Samsung. Essa aqui é a tela inicial. Basicamente a gente tem aqui na lateral todos os aparelhos que estão conectados e aqui a gente tem um menu intuitivo de 4 grandes blocos e depois mais abaixo algumas outras informações. O primeiro bloco é divisor do relógio e aqui você pode escolher vários, baixar, etc, inclusive personalizar eles do jeito que você quiser. Aqui do lado direito tem tela de aplicativos e aqui você pode configurar a ordem das coisas. Por exemplo, eu quero que o alarme venha no lugar do temporizador. Você consegue facilmente pressionar, né, e mudar a ordem. É basicamente o que essa tela faz. Embaixo a gente tem blocos e bloco na verdade é quando você gira a coroa para um dos lados é notificação. Quando você gira para o outro, você tem acesso aos blocos. E aí esses blocos nada mais são do que widgets, né? Atalhos que inclusive você pode configurar do jeito que você quiser. Você pode ativar, desativar, enfim, você pode colocar na sequência que você quiser o que você mais usa, né? Aqui no caso tem o que veio de padrão, tá? E eu confesso que eu não mexi nisso aqui porque eu uso muito pouco. Em painel rápido é quando você puxa para baixo a tela. Puxando aqui para baixo você vai ter basicamente aqueles modos, botão desligar de configurações, sabe? Economia de energia, lanterna, etc. E aí se você quiser você pode tanto remover quanto adicionar botões aqui usando essa tela também. Se a gente vier um pouquinho mais para baixo em configurações do relógio, aqui vai ter informações da sua conta Samsung, os modos, né, para ativar, desativar, aqui ele mostra quais modos são, né, eu não configurei nenhum também. As notificações, o que você quer exibir, quando você quer exibir. É legal, inclusive, que você pode ativar ou desativar as notificações por aplicativo, então é bem personalizável. A gente tem aqui modo som e vibração, que nada mais é do que as configurações disso, toque, etc. Configurações de visor, né, brilho, always on display, etc. Você pode inclusive desativar
a função para ele acender o relógio quando você gira a coroa e etc. Aqui no Health é basicamente as configurações de saúde, então tem aqui de frequência cardíaca, quando medir o estresse, aqui ele está só no manual, as informações de configuração de detecção de sono, detecção de exercícios automáticos, né? Ele tem esses aqui, né, apenas com gravação automática e basicamente é isso também. Descendo aqui em Wallet, a gente vai ter as configurações da nossa carteira para a gente colocar cartão, etc. Segurança em emergência é justamente aquela detecção de queda. Olha que interessante, por padrão a detecção de queda vem desligada. Enfim, aqui você pode colocar seus contatos de emergência e tudo mais. Se você quer usar aquela funcionalidade, é bom configurar aqui. Contas e backup é justamente, né, para você fazer o backup das suas coisas do relógio para passar para um outro. Aqui em recursos avançados, a gente tem o que o botão faz, né? Pressionar e segurar, pressionar 2 vezes. Inclusive tem aqui as funções de gestos e etc. Assistência do aparelho, é igual a gente tem nos celulares para você limpar a memória, ver quanto de memória tem. Tá vendo? Ele vai verificar os aplicativos que estão abertos. Você consegue fechar os aplicativos, tudo mais, enfim, aquela configuração básica do aparelho. Em aplicativos, acho que o nome mesmo já diz, são os aplicativos que a gente tem. Você pode inclusive baixar aplicativos por aqui, sem precisar usar a tela do relógio. Em gerenciar conteúdo, você vai poder, né, colocar, adicionar imagem, adicionar música no seu relógio, tudo por aqui. Você pode inclusive sincronizar automaticamente as coisas para você ter, né, no seu celular e no relógio as mesmas funções. Em planos móveis, você clica para adicionar um plano, né, que você tem no seu celular no seu relógio, é justamente para você ativar o LTE. Aqui em geral tem aqui coisas bem assim que a gente não costuma mexer, tá? Configurações de teclado, de idioma, orientação, em que braço você usa o relógio, etc. Em acessibilidade, né? Também as configurações aí de acessibilidade que a gente em geral não costuma usar muito. E aqui a atualização do software do relógio e informações, detalhe que a gente já está usando aqui, né? O One UI 5.0 Watch e a versão Wear OS 4.0. Voltando aqui novamente para essa tela, a gente vai ter informações da loja e aqui dicas e informações do manual também. E aí, por fim, a gente entra no fator importante, né? E o preço? Bom, esse é um fator, na verdade, bem importante, porque esse relógio aqui foi lançado a um preço exorbitante de quase R$ 3.500. Tudo bem que uma versão LTE costuma ser mais cara, mas eu achei R$ 3.500 bem caro. Felizmente, como a grande maioria dos produtos da Samsung, o preço caiu e hoje, na data de gravação desse vídeo, você já consegue achar esse relógio igualzinho esse aqui, tá? 43mm, LTE, versão Classic e tudo mais, por R$ 2.200. Vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. É um valor que eu julgo bem alto, honestamente. Se você quer muito assim uma experiência de corrida, de monitoramento de saúde e tudo mais muito aprimorada, pode ser uma excelente opção, mas eu ainda acho que para este fim você deveria investir num relógio específico para isso, como um Garmin, por exemplo, que vai fazer todo esse monitoramento de forma muito melhor. Mesmo assim, a gente tem um relógio bem completo, com GPS, com 4G, enfim, com várias outras coisas, uma excelente tela, um acabamento de muita qualidade, vidro cristal de safira, uma pulseira legal, enfim, por aí vai, que acaba gerando um custo maior. Mas mesmo assim, você consegue achar relógios mais em conta, com duração de bateria muito melhor e que vai te oferecer uma experiência muito parecida. Eu acho que se eu pudesse citar os destaques desse relógio, assim, de forma geral, o fato dele usar um Android versão relógio, então você poder instalar todos os aplicativos que você quer, eu acho que esse é o grande diferencial no final das contas. O fato dele ser um dispositivo Samsung, que vai se comunicar muito bem com o dispositivo Samsung. Você tem um aplicativo bem completo do relógio, né, que é o Galaxy Wear, que vai te dar uma série de configurações e um monitoramento de saúde legal, mas basicamente é isso. Mas se eu fosse dar minha opinião, por R$ 2.200, eu só pegaria esse relógio se fosse muito importante ter um WhatsApp, um Google Maps e aplicativos Android no relógio,
e 2, se eu preciso de um relógio LTE com 4G integrado. Se você não precisa de nenhuma dessas coisas ou pode abrir mão disso, de fato eu olharia provavelmente um Huawei Watch GT4 que vai custar R$1.000 a menos e vai te oferecer 2 semanas de bateria e tudo mais. Mas ele não oferece isso, ele não pode instalar aplicativos Android, né, da Play Store, e ele também não tem uma versão LTE. Então é isso, no final vai depender do seu uso. Me conta aqui nos comentários qual relógio você vai comprar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.